Nessa segunda parte, então, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no estudo da Roda da Vida, nós vamos ver hoje um capítulo que se chama Faculdades dos Sentidos e Obstrução, onde o Lama Santen começa explicando assim: quando andamos pelo mundo, o que vemos parece completamente natural aos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não parece haver limitação. Sentimos-nos dentro de um mundo completo, perfeitamente coerente. Mas as alternativas de ação dentro desse mundo são apenas as que pertencem ao nosso universo cognitivo limitado. A mente livre torna-se limitada quando passa a operar através dos sentidos. A natureza da mente não é obstruída, mas se torna obstruída pelo tipo de uso que damos a ela. Foi por isso que eu postei hoje no grupo aquele videozinho dos sapatos, né? Es impresionante. A mí este de leopardo, yo creo que para un sábado por la noche me lo pondría y me quedaría bien. Wow. Y ahora quiero que miréis fijamente vuestro televisor y voy a pedir que se mueva el zapato número 1. Zapato número 2. Zapato número 3. Porque quando a gente chega, né, e olha, a gente vê sapatos gigantes, né? Parecem sapatos gigantes. Inclusive o rapaz que entra com a moça comentando, fala assim: esse aqui seria chique, né, para uma noite, não sei o que, uma coisa de onça, né, uma coisa assim, né, toda malhada e tal. E depois nós vamos ver que na verdade são mulheres com a pele pintada, né, e numa posição tal que parece um sapato. Então por que eu postei aquilo? Porque tem a ver diretamente com esse capítulo que nós estamos estudando. Porque a obstrução de que fala o Lama Santen aqui é exatamente essa nossa incapacidade de perceber que o mundo não é como as nossas sensações fazem ele parecer ser, né? Ele não tem a constituição como ele aparece para nós, né? Existe aí um mecanismo de construção da realidade, que é uma coisa que a gente usa muito, e nesse vídeo ele fica muito claro como é que essa realidade se constrói. Ali, por exemplo, eles pintaram a pele das moças e colocaram elas numa posição, né, em que, por exemplo, o braço parecia que era o sapato alto, né, do sapato e tal, e ela encolhia a cabeça e tal, parecia um sapato realmente, né? Então ali mostra bem que uma coisa que o Dalai Lama costuma falar sempre, ele disse: nós não podemos confiar plenamente nas nossas sensações. Nós precisamos ter uma mente mais investigativa, né? Não é dizer que as coisas não existam, mas é entender que elas surgem em função de uma construção que a gente faz. Ali no caso do vídeo dos sapatos, a pessoa olhava e construía na sua mente, falando: nossa, um sapato gigante, né? E eram pessoas pintadas e numa posição tal, né, que pareciam sapatos. Então é isso que o Lama está dizendo quando ele diz aqui que as coisas que a gente vê parecem muito natural aos nossos olhos, né? Mas quando a gente investiga com mais profundidade, a gente percebe que elas são fruto de uma construção mental que está por detrás, né? E que, se for analisada com mais profundidade, ela se desmancha. No vídeo ali, qual é o momento em que a realidade se desmancha? A hora que ele fala para as moças se moverem, aí elas levantam e o pessoal fala: puxa, não tem sapato nenhum aqui, né? Tem só as mulheres aqui que estão fazendo uma pose e causando uma ilusão de que existe ali um sapato, né? Agora, aqui é importante fazer uma distinção, né? Quando o budismo fala sobre isso, ele também faz uma distinção entre verdade convencional e verdade absoluta, né? Então, a verdade absoluta é o quê? É que todos os fenômenos, qualquer um que a gente for investigar, eles são vazios de natureza intrínseca. O que quer dizer isso? Eles não têm existência por si mesmos. Eles só vêm à existência na hora que surge um observador que dá a eles essa forma, que é aquela forma que aparece. Por exemplo, voltando ao vídeo, qual é a forma que os observadores deram àquilo que os olhos deles estavam vendo? Era
de um sapato, né? Então, só que aí é que então a verdade, bom, então primeiro, a verdade absoluta é isso. Qualquer objeto que a gente for analisar com profundidade, nós vamos ver que ele não tem existência por si mesmo. Por exemplo, um livro, né, como a gente está usando aqui, né, investigando onde é que está o livro, a gente já fez isso aqui várias vezes, nós vamos ver que ele tem várias páginas, várias folhas, né, ele tem tinta aqui representando as letras, ele tem uma capa, e nada disso, tinta, folha e capa, é livro. Então o livro surge aonde? O livro surge aqui, quando a mente conceitual, como a gente chama a mente, que conceitua as coisas, diz livro. Agora, qual é a diferença entre essa verdade convencional que nós estamos olhando aqui do livro e essa do vídeo dos sapatos? É que essa verdade convencional aqui do livro, ela tem funcionalidade. Ou seja, quem identificar isso aqui como um livro é o que o budismo vai chamar de uma mente válida. Por quê? Porque ele vai funcionar como livro. Embora o livro em si, como a gente mostrou, não exista. É igual o carro, que a gente já deu exemplo também. Você vai procurar o carro, você vai achar roda, vai achar tampa do capô, farol, lanterna, porta, mas nada disso é carro. Entretanto, quando isso tudo está junto, né, montado, ele vai ter uma funcionalidade, vai funcionar como carro. Então, essa é uma verdade convencional. No caso das moças lá no vídeo, era uma ilusão, porque aquele sapato não serviria para ninguém calçar. Vocês entenderam? Então, eles também dão um exemplo, tem um mestre dando uma aula outro dia, que ele falou assim, é o caso da pessoa que entra num quarto onde a luz está muito fraca, vê uma corda no chão e desenvolve medo pensando que aquilo é uma cobra. E dá um pulo, faz alguma coisa assim, achando que aquilo é uma cobra. Essa é um exemplo onde a mente construiu algo que nem sequer é uma verdade convencional. Por quê? Porque aquilo não funciona como cobra. Ele desenvolveu medo de ser picado, só que uma corda não pica ninguém, não envenena ninguém. E a pessoa está assustada, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala que as coisas são vazias de existência, né, assim, intrínseca, aí as pessoas falam, então, para o budismo as coisas não existem. Não, elas existem. Mas o modo como elas existem não é aquele como elas aparecem para nós. Como se aquilo ali fosse, por exemplo, um sapato é um sapato, um livro é um livro. Quando a gente sabe que tem culturas, por exemplo, que não usam sapato nem usam livro. E que, portanto, quando olhassem para esses objetos, não dariam a eles nem nome. Porque vocês já repararam que tudo que existe para a nossa mente tem um nome. Né? Para existir tem que ter um nome. E na hora que a gente dá um nome, esse objeto está vindo à existência. Ele não existe lá. Vocês entendem o que quer dizer não existir intrinsecamente? Ele não existe lá. Ele existe a partir do momento que eu olho para ele e falo livro. E não só isso, a partir do momento em que ele funciona como um livro. Porque qual é a diferença entre a pessoa sã e a pessoa que tem problema psicológico ou psiquiátrico? É que, por exemplo, a pessoa com problema psiquiátrico grave, ela começa a ver coisas que não... como esse exemplo aí que eu falei da corda, que a pessoa pensa que é uma cobra. Vocês já viram? Tem pessoas assim, às vezes, com crises, né, de psiquiátricas que acham, estou sendo perseguido. E não tem ninguém perseguindo. Então não é disso que nós estamos tratando, né? Isso aí não tem nada a ver com verdade convencional, né? A verdade convencional é igual, por exemplo, a própria cadeira aqui, né? Cadeira, a gente vai procurar nela também onde é que está a cadeira. Ela tem pés, ela tem encosto, ela tem assento, nada disso é cadeira. Mas quando a nossa mente olha para ela, dá um nome cadeira e ela funciona como cadeira, ou seja, serve para sentar. Né? Então isso é que são verdades convencionais. Mas a verdade absoluta é exatamente essa outra, de que todos os objetos, como a cadeira, a mesa, o celular, o livro, né? Nenhum deles, quando a gente vai investigar assim, em fundo, tem uma existência por si mesmo, né? O objeto não existe lá fora. Por que isso é importante, como nós já falamos? É que, por exemplo, quando uma pessoa odeia outras, por exemplo, agora aqui no nosso país está se desenvolvendo muito um verdadeiro ódio, né, aos criminosos, por exemplo, né? Não, esse pessoal não tem jeito, tem que botar na cadeia, se possível matar, né? Mas isso acontece por quê? Por ignorância espiritual, porque eu posso tanto dar esse nome, quando eu dou esse nome a eles, criminoso, eu já estou mostrando qual é a posição da minha mente. Uma mente o quê? Inflexível, que acha que as pessoas que o objeto ele existe lá fora daquele jeito, como eu estou vendo, e aquele é o único jeito, que outros não vão ver de outro jeito, mas a gente sabe que não é assim.
né? Porque outras pessoas vão dizer assim, não, vão chamar, por exemplo, um menor infrator de população de risco. Quando você dá outro nome, população de risco, você está tendo outra visão completamente diferente. O objeto é outro. O objeto significa o quê? Significa um objeto que pode ser transformado na medida em que ele seja tirado das situações que colocam ele em risco, que é pobreza, é falta de escola, é uma série de outras coisas. O que não significa dizer também, porque aí as pessoas simplificam muito, dizer, então vocês estão dizendo que eles são bonzinhos. Não é isso. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que eles estão em situações onde o lado ruim vai ser muito mais incentivado a vir à tona do que o lado bom. E a obrigação da sociedade é fazer o contrário. É fazer que todos os seres humanos estejam dentro de circunstâncias onde seu lado melhor venha à tona, né? E aí o Lama segue dizendo assim, não é a mente cognitiva que pensa errado. A mente dos olhos, por exemplo, ao operar, já produz a imagem equivocada que está presa à paisagem mental correspondente. Então, esse caso do vídeo que eu postei lá é o que acontece, né? A gente olha para aquelas moças lá pintadas e vê um sapato. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma paisagem mental, dentro de uma bolha de realidade, onde aquele objeto faz sentido, né? A gente só estranha o tamanho dos sapatos, né? Mas a gente fica imaginando, né, que aquilo ali é para impressionar, né? Construir um sapato gigante. E não é um sapato gigante, né? São moças pintadas numa determinada posição. Então é isso que o Lama está falando. Os nossos olhos, os nossos ouvidos e todos os nossos sentidos também nos enganam o tempo todo, fazendo a gente crer que os objetos são do jeito como a gente os percebe, né? E é só pedir a opinião de uma outra pessoa, né? A gente já deu aquele exemplo aqui, a pessoa que vai lá numa casa, vê, olha, é uma casa linda e tal, você quer lá ver, vamos lá. Aí a pessoa chega, mas essa casa não é bonita assim, né? Então onde é que estava a beleza? Né? Quer dizer, a beleza não está no objeto, né? A beleza está na mente que olha para o objeto, né? Então ele surge dessa interação. É isso que chama coemergência, né? Tem que ter duas coisas aqui, o conteúdo interno da mente e o objeto. Tem que ter uma mente que veja a beleza no objeto, né? E o objeto para que seja vista a beleza. Tem que ter os dois, é coemergente, né? E aí ele segue, a visão ela mesma ao operar é veículo de prisão. Isso está associado à responsividade também. A visão surge e a responsividade aparece. Na sequência, a causalidade fecha a prisão por nos manter ocupados em imaginar ações causais ligadas ao karma e à paisagem mental. O que quer dizer isso? Responsividade é os impulsos que nós temos diante das coisas. Então, por exemplo, a pessoa que passa diante da vitrine e fala, nossa, esse sapato aqui eu não posso deixar de comprar, ele é lindo, né? Então, assim, e às vezes a pessoa está com um armário cheio de sapato, né? Não está precisando de sapato nenhum, mas a responsividade é isso, é um impulso de fazer sem conseguir ter uma consciência se aquilo é necessário ou não, né? Outro exemplo de responsividade é a gente, por exemplo, no trânsito alguém nos agride, né? Ou xinga, ou fecha, ou faz qualquer coisa, e a gente na mesma hora já ou vai atrás, né? Ou então xinga também, né? Sem nem, né? Às vezes a gente até se propôs fazer assim, não, agora eu vou ser uma pessoa mais calma e tal. Então responsividade é isso, sabe? Essa incapacidade de manifestar uma ação consciente. Responde por impulso, né? E isso acontece por quê? Por causa desse da gente reagir às sensações achando que aquela forma como eu enxerguei o fenômeno é a única forma que eu posso enxergar, né? Porque muitas pessoas falam isso, né? Não, mas eu não posso reagir de outra forma. Se alguém me agredir, como é que eu vou reagir de outra forma? Tem outra forma, né? Mas a pessoa não admite isso. Então ela está presa, por isso que o Lama usa a palavra prisão. Está presa nessa paisagem mental. Não consegue transitar para uma outra paisagem mais harmônica, menos agressiva e mais fraterna, né? Como diz a nossa mensagem de hoje. E aí o Lama continua dizendo assim, nesse ponto surge um outro tipo de argumentação no texto da Perfeição da Sabedoria. É quando o Buda diz ao seu discípulo Shariputra, portanto, Shariputra, na vacuidade não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato nem mente. A vacuidade não tem uma estrutura básica. Não há seres humanos, não há órgãos, não há objetos correspondentes a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não existem mentes associadas a olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. E não existe uma mente dividida desse modo.
Não há sofrimento, nem causa do sofrimento, nem cessação do sofrimento, nem libertação, nem não libertação, nem sabedoria, nem não sabedoria. Então vocês percebem, esse texto da perfeição da sabedoria ele é muito interessante, porque ele desconstrói todas as construções que a gente faz. O que ele está dizendo? Quando ele diz assim, não tem sabedoria, não tem não sabedoria, não tem sofrimento, não tem extinção do sofrimento, é porque tudo isso surge para nós igual aqueles sapatos que nós vimos lá. É o nosso olho que cria... por exemplo, a nossa forma de interagir com a realidade que cria o sofrimento. E a partir daí a gente cria caminhos para se libertar do sofrimento. Mas olhando do ponto de vista da perfeição da sabedoria, a gente vai perceber que isso são só construções nossas, né? E que tudo isso, no final das contas, né, não tem existência por si mesmo. Porque o que é sofrimento para uma pessoa pode não ser para outra. O que é sofrimento para uma pessoa... Por exemplo, para a maioria da humanidade, escalar uma montanha é um sofrimento. Porque é frio... a pessoa se machuca, tem o perigo de morrer, mas tem gente que paga uma fortuna para ir lá para o Himalaia escalar e morre escalando, né? Então, onde é que está o sofrimento e onde é que não está o sofrimento? O que é sofrimento para um, para outro é uma grande diversão, né? O que é segurança para uns, né? Ou seja, eu vou ficar aqui, não vou escalar montanha nenhuma, para esses outros que são aventureiros é um tédio. Então, onde é que está o tédio e onde é que está a segurança? Percebe? É isso que o texto da perfeição da sabedoria diz, né? São nossas mentes, com seu conteúdo interno, que constroem as realidades. Então tem mentes que precisam de adrenalina, né? Então precisam descer rios de grandes corredeiras, ter que arriscar a vida de alguma forma, né? Escalar montanhas ou fazer qualquer outra coisa perigosa. O outro já fala, não, eu quero ficar aqui, né? Tranquilo, né? O mais seguro possível, né? Então, a noção de segurança e a noção de perigo e a noção de sofrimento e todas as noções são noções construídas. É isso que o texto da sabedoria diz. Por isso que quando ele fala que não há nada disso, é porque tudo isso também é um processo de construção. Agora, o que os mestres nos falam? Para nós avançarmos no caminho espiritual, né, é bom que a gente construa caminhos de sabedoria, que nos integrem melhor com a nossa natureza divina que habita dentro de nós. Que vai nos ajudar a acessar essa natureza divina, né? Mas do ponto de vista dessa verdade absoluta que está dentro de nós, nenhum desses objetos existe, porque quando a gente atinge a iluminação, não há mais dualidade, entendeu? Não tem mais sofrimento de um lado e sabedoria do outro. Existe uma unidade grande que é aquilo que nós estudamos no nosso último encontro aqui, que é a realidade da presença divina em todos os lugares. Para onde eu olhar, eu vou ver o quê? Deus. Eu vou ver luz, não vou ver outra coisa. Não vão ter mais duas coisas, por isso que ele fala, não tem sabedoria nem não sabedoria, nem realização nem não realização, acaba a dualidade, portanto acaba o conflito. Por quê? Porque nós atingimos o estágio da perfeição espiritual, como diz o Espiritismo, né? Jesus nunca estava em conflito, né? Ele estava sempre interagindo construtivamente com o ambiente, porque ele sabia que tudo estava sendo construído e que ele, como mestre habilidoso que era, ele desconstruía o que era negativo e botava no lugar alguma coisa positiva, sempre, em todos os momentos, mesmo nos mais agudos, né? E aí eles vão continuar, nesse sentido, o texto vai continuar dizendo assim, não há ignorância, nem extinção da ignorância, nem todos os demais elos da originação interdependente. A vacuidade é anterior a tudo. Então a vacuidade é a verdade absoluta, ou seja, tudo, qualquer coisa que a gente olhar, vamos entender que ele não tem existência por si mesmo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um copo, mas porque minha mente, dentro dela, tem esse conteúdo de copo. Para civilizações mais primitivas que tomam água lá no rio, isso aqui não faz sentido nenhum, eles não vão dar nenhum nome a isso, tá? Então é isso que esse texto fala, vacuidade significa isso, os objetos existem, mas não existem da forma como nós imaginamos, né? Como se ele existisse lá daquele jeito e todo mundo que olhar para aquilo vai ver um copo, ou todo mundo que olhar para isso aqui vai ver um celular, não vai, muitas pessoas não vão ter essa capacidade de ver, né? Então por isso que ele diz, nada disso existe dentro da vacuidade. Ele continua dizendo, esse é um ponto de grande importância. Os cientistas, por exemplo, acreditam que o mundo é construído tendo por base leis fundamentais, que é o que a ciência hoje ela tenta descobrir. Ela diz, quais são as leis lá do comecinho que bota tudo isso para andar, né? Na perspectiva budista, tudo surge da vacuidade e luminosidade, e a liberdade original está incessantemente preservada. Não há leis causais fundamentais. O que ele quer dizer com isso? Que não há nenhuma lei assim que diga para mim que eu tenho que olhar para esse objeto que está aqui na minha frente e ver um celular. Isso é a liberdade da minha mente, né? Que
dentro de uma bolha de realidade, né, que constrói todo um conjunto de referenciais, opta por olhar para isso e ver nele um celular e dar a ele uma funcionalidade de um celular. É esse o poder criativo que nós temos, né? A gente junta uma porção de coisas aqui que não são celular, né, como plástico, vidro, tela de cristal líquido, e fala celular. E aí a magia está onde? É que ele funciona como celular. Embora nada aqui seja celular. Vocês percebem isso? Vocês entendem o que a gente está querendo dizer? Ou seja, isso é a liberdade da nossa mente, que vai funcionar também nos relacionamentos. Quando Jesus diz amai vossos inimigos, o que ele está dizendo? Eu posso olhar para alguém que hoje eu estou olhando como inimigo e mudar a posição da minha mente e passar a ter com ele atitudes que eu teria com meu melhor amigo, mesmo que eu não me afinize muito com ele, mas eu poderia ter por ele o respeito, a consideração, o compromisso que eu tenho com meus amigos, a compaixão que eu tenho com meus amigos. É isso que ele está dizendo. Porque sentimento a gente vai ter de um jeito com uns e de um jeito com outros, mas atitude não. Atitude a gente pode ter a mesma com todos, porque todos, como nós vimos na nossa mensagem de hoje, são objetos do mesmo amor do Pai que está nos céus. Né? Adoração e fraternidade foi nossa mensagem de hoje. Então a verdadeira adoração só se manifesta na fraternidade. Então eu não preciso adorar, morrer de amores por todo mundo, mas eu preciso ter por todos, né, a mesma compaixão, né, a mesma alegria em ajudar, né, e assim por diante. Então o Lama continua dizendo: na base de tudo está a liberdade original e incessante, além de espaço e tempo, além de vida e morte. Nesse sentido, a posição budista entende muito bem todas as trocas de paradigmas e o abandono de antigas visões e teorias por novas abordagens, como observamos na ciência. Então, o Lama, ele foi, antes de ser Lama, ele era professor de física quântica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, era um cara que estudou a ciência a fundo, né? E ele gostava muito dessa parte, ele sempre fala isso, que é a história da ciência. Por que ele gostava? Porque ele já era budista desde jovem, né? E ele ficava olhando assim para a história da ciência e falando: nossa, como que as teorias surgem e de repente se desmancham, né? De repente tudo aquilo que se acreditava numa época, noutra época, vai tudo por água abaixo. E aí ele começou a correlacionar justamente com essa visão da vacuidade, ou seja, em determinados momentos históricos a ciência está com uma determinada visão, que são as suas teorias. E ela olha para a realidade a partir das teorias que estão na mente dos cientistas. E aí eles veem aquilo que coemerge com o conteúdo da mente deles. Quando esse conteúdo muda, como por exemplo na física, a grande mudança foi quando surgiu a física quântica no século passado, no século XX, né? Porque até então se acreditava que era assim, que tempo, espaço, velocidade, era tudo direitinho do jeito como a gente vê, né? Aí chegou Einstein, que ainda é anterior à física quântica, e falou assim: não, mas olha, eu acho que se a gente conseguir, ele até formulou os cálculos lá, né, a teoria dele, se a gente conseguir se deslocar acima da velocidade da luz, o tempo vai andar para trás. Aí começaram a ver lá, então começaram a botar em questão coisas que pareciam inquestionáveis. Então por isso que o Lama gosta muito da história da ciência, porque ele acha que isso mostra bem esse conceito budista da vacuidade, né? Como que as coisas, elas não têm existência por si mesmas, elas surgem porque tem uma mente que está olhando daquele jeito. Se aquela mente muda, ela vai olhar de outro jeito. Aí que vem o motivo por que nós fazemos as nossas reuniões aqui aos sábados, né? Que é justamente o quê? Buscando desenvolver em nossas mentes visões, né? Que sejam, que tornem a nossa mente mais flexível, mais ampla e mais profunda para que a gente avance no caminho espiritual. Porque se a gente não acreditasse que as coisas são vazias de existência intrínseca, não adiantaria a gente sentar aqui, porque as coisas são sólidas, não mudam, vão ser sempre as mesmas, mas não é. Elas mudam, né? E quando o nosso olhar muda, as coisas ao nosso redor mudam. Por isso que o Deepak Chopra fala: você é o mundo. Quando você se transforma, o mundo em que você vive também será transformado, inevitavelmente. Porque a minha visão se transformou, né? E o Lama vai concluir dizendo assim: os cientistas, por outro lado, buscam sempre uma formulação básica, original, de onde todas as manifestações surjam. Albert Einstein chegou a afirmar que a existência dessa forma original é uma fé que não pode faltar ao cientista. Então Einstein achava assim, que o cientista tem que ter essa fé de que existe lá na base da vida, no fundamento da vida, uma lei original que dá origem a todo o restante, a todos os outros fenômenos. E aí o Lama diz assim: em vista disso, Sua Santidade o Dalai Lama diz que os cientistas são crentes e os budistas são céticos.
Que os budistas falam assim, não tem lei fundamental nenhuma, é a mente que vai criando as coisas, né? Surge uma mente, ela olha aquilo, surge outra mente, ela olha outra coisa, mas não tem uma lei fundamental lá fora. As próprias leis são formulações da mente humana, né? E uma coisa bem interessante nesse processo, pessoal, de entendimento do que significa vacuidade, é entender como é que cada objeto surge, né? O budismo ele diz assim que existe um fenômeno que ele chama de originação interdependente, ou seja, todas as coisas que existem no mundo, elas são interdependentes, ou seja, elas dependem uma das outras, elas não existem isoladamente, né? Então, por exemplo, a primeira coisa é que qualquer objeto, para existir, ele precisa de determinadas causas e condições, né? Então, se eu pego, por exemplo, esse livrinho aqui, ele continua sendo um livro, né? E o que sustenta ele em primeiro lugar? Determinadas causas e condições. Ele está coladinho, né? As páginas estão direitinho aqui, uma depois da outra. Eu posso pegar, ler e ele vai cumprir a sua função. Vai continuar sendo um livro. Se eu pegar ele, esfarelar aqui, rasgar, soltar as páginas, acabou o livro. Então o livro ele depende da cola, né? Ele depende do bom estado das folhas, né? Tanto é que hoje um dos grandes desafios da história, né, para conseguir se situar em tempos muito antigos, é que os objetos as causas e condições que sustentar, por exemplo, os papiros egípcios, né, estão lá num estado que muitas vezes não dá mais para saber o que estava escrito lá, né? Então esse é o primeiro ponto. Tudo depende de causas e condições, inclusive nós. Porque se nós não tivéssemos pessoas aí pegando lixo na nossa casa, né, trabalhando lá na indústria para fabricar alimentos, né, dirigindo caminhão para trazer os alimentos para o supermercado, fabricando, enfim, uma série de coisas, nós também não existiríamos. Ou se nós não tivéssemos o ar, então tudo é interdependente, né? Mas a interdependência ela não se resume a isso, isso é que é interessante. Aí o segundo ponto é que quando um objeto está aqui, ó, com as causas e condições todas bonitinhas, ele vai surgir para a minha mente, eu vou olhar para ele, mas ele vai surgir quando eu disser assim, livro. Aí eu dei um nome, é o segundo ponto. Aí a gente está caminhando das causas mais densas para as causas mais sutis. Aqui já é mais sutil, porque nomear já é uma coisa sutil da mente, né? Eu dou um nome ao objeto. E aqui para mim, esse objeto, como ele é mais familiar, ele não é só um livro, ele é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E como também eu já tenho alguma experiência com ele, eu sei o que tem aqui dentro, eu sei que ele tem 28 capítulos, eu sei qual é o título de cada um deles, eu sei como ele se divide, eu sei... Por quê? Porque o objeto vai surgir para a minha mente baseado em quê? No conteúdo interno dela, né? Então mesmo para os espíritas, esse livro, embora ele tenha o mesmo nome, ele vai ter significados diferentes, as pessoas vão ter lembranças a respeito dele diferentes de acordo com a experiência que elas têm em relação a ele, né? E não para por aí ainda. Num plano mais sutil, nós vamos ver que os objetos vão depender também das suas partes, né? Então, por exemplo, quando eu falei sobre o livro, eu falei assim, olha, aqui tem folha, aqui tem tinta, né, representando as letras, aqui tem capa, e nada disso é livro, são partes do livro. Entretanto, se não tiver as partes, não existe livro. A mesma coisa o carro, tem roda, tem capô, tem farol, mas se não tiver, nada disso é carro, mas se não tiver isso, onde é que fica o carro, né? Então, olha, tem a interdependência das causas e condições, tem a interdependência de ter um nome, porque se não tiver nome também é como se não existisse, né? E a interdependência de suas partes. A outra coisa é que para que um objeto exista, eu preciso de o que eles chamam no budismo de base de imputação. O que é base de imputação? É isso aqui, ó. Tem aqui alguma coisa, né, que está tudo juntinho, e minha mente tem uma base para chegar aqui e falar, livro, né? E por último, o mais sutil de todos, né, os fenômenos de interdependência, é o que eles chamam a mera imputação pela mente. Ou seja, minha mente olha para isso aqui e fala, livro, né? Ela imputa a ele, atribui a ele, porque imputar significa atribuir. Então, quando eu falo livro, eu estou atribuindo a ele funções. Isso aqui é para ler. Quando eu falo carro, eu estou atribuindo a ele, isso aqui é para se deslocar. Quando eu falo celular, isso aqui é para me comunicar, né? E assim por diante, né? Então, vocês percebam que a interdependência ela ocorre em 5 níveis, do mais grosseiro até o mais sutil. E isso, para nós, significa o quê? Significa que tudo com que a gente estiver se deparando, inclusive nossas relações humanas, são construídas assim também.
né? Quando eu chamo alguém de chato, tem muita coisa envolvida aí. Parece uma coisa muito simples, mas tem muita coisa envolvida aí. E qual é o mais importante? É que essas coisas envolvidas que a gente falou aqui, né, causas e condições e tal, partes e tal, elas movimentam energia. E aí eu tenho que estar atento que tipo de energia eu estou movimentando quando eu emito palavras e dou nome às coisas. Que o nome que eu dou às coisas fala de quem? De mim. Fala de mim. Isso aí é um idiota, não serve para nada. Eu não estou falando dele, né? Também não, você entende? Eu não estou falando dele, eu estou falando da minha dificuldade de olhar para uma pessoa e ver nela um ser humano com potencial, etc, etc. Eu estou falando de mim, né? Então é isso que é importante para a gente desenvolver sabedoria. A gente pegar essas coisas que eu falei aqui, né? Esse fenômeno da interdependência, essa verdade da vacuidade, né? De que as coisas não têm existência intrínseca, quer dizer, aquela pessoa que eu chamo de chato não é um chato, porque outros gostam dele. Né? E criar essa capacidade de olhar com mais amplitude, de ver que existem outras possibilidades. Né? O caminho espiritual é sair da ignorância. Sair da ignorância significa o quê? Sair da visão estreita. Né? A gente tem uma visão muito estreita, e visão estreita significa rígida, uma visão que acha, não, é desse jeito, pronto. Né? E a gente repara que as pessoas que têm visão estreita são as que têm menos habilidade para gerir as relações, né, com as pessoas, porque o ser humano, e não só o ser humano, né, a vida de um modo geral, ela é muito fluida, né? Ela não é constante e sólida.